Olha, a TV Tupi, ela foi simplesmente a primeira emissora de TV do Brasil. Um império, de verdade. Só que a história dela é, uau, uma ascensão, assim, meteórica e depois uma queda que foi realmente trágica. Bora mergulhar nisso e entender como tudo aconteceu? E para a gente entender a Tupi, o mais curioso é que a gente não começa do começo, a gente começa pelo fim. Um fim super dramático, emocionante. Essa frase aí, dita nos últimos suspiros da emissora no ar, ela resume tudo, sabe? O sentimento de uma era inteira que estava acabando. Vamos lá para o fim de uma era. 18 de julho de 1980. Esse dia, para a televisão brasileira, foi um dos mais dramáticos da história, se não o mais. Imagina só a cena: 18 horas no ar, sem parar. 18 horas com os funcionários ali na frente das câmeras, implorando, pedindo para a emissora não morrer. E aí, puf, chegam os agentes federais, lacram tudo e o sinal é cortado, para sempre. Foi um fim muito abrupto, super melancólico, para aquele sonho que basicamente inventou a TV no Brasil. Tá, mas como é que se chega nesse ponto? Pra gente entender essa queda, a gente precisa voltar e conhecer o cara por trás de tudo, a mente que criou esse império, Assis Chateaubriand. Uma figura, olha, brilhante, cheia de contradições e com uma ambição que não cabia nele. O Assis Chateaubriand, ou o Chateau, como era mais conhecido, era a própria definição de uma pessoa contraditória. Ele mesmo se descrevia como baixinho, feio e gago. Mas, por outro lado, olha esse currículo: senador, diplomata, advogado, até imortal da Academia Brasileira de Letras. A aparência, que ele mesmo dizia não ser das melhores, não foi empecilho nenhum. A mente brilhante e a ambição sem limites dele o jogaram lá para o topo da sociedade brasileira. E o que movia o Chateau não era só grana, não era só negócio. Era um projeto de nação mesmo. Ele tinha essa crença de que um país só fica forte com educação, com pensamento crítico. E como fazer isso num país gigante como o Brasil, unindo todo mundo através da comunicação em massa. Para ele, a informação era a chave de tudo. Era o que ia desenvolver o senso crítico das pessoas e, com isso, o próprio país. E quando a gente fala que a ambição dele não tinha limite, não é exagero. O império dele ia muito, mas muito além da televisão. Ele criou os Diários Associados, um conglomerado de mídia gigante, fundou a Rádio Tupi, criou o Museu de Arte de São Paulo, o MASP, lançou aeroclubes, modernizou a pecuária. O cara estava em todas. O impacto dele na cultura brasileira é uma coisa absurda. Ele literalmente moldou o Brasil de várias formas. Mas vamos voltar para a TV. Porque a história de como a televisão chegou no Brasil, isso parece um roteiro de filme. É uma história de pura audácia, de loucura e de muito, mas muito improviso. Tem uma história ótima que ilustra bem essa loucura. Ele foi comprar os equipamentos de TV nos Estados Unidos e o presidente da RCA, a empresa que vendia, virou para ele e falou algo do tipo: "Olha, seu país é muito pobre para ter televisão." A resposta do Chateau basicamente foi: "Ah, é? Meu país é pobre? Então tá bom. Eu vou levar equipamento para 2 emissoras, não só uma." E comprou tudo para montar a Tupi em São Paulo e no Rio de Janeiro. Pura teimosia e ousadia. Então, o plano dele foi mais ou menos assim. Primeiro, ele descobre a tal da televisão lá nos Estados Unidos. Segundo, sem pensar duas vezes, ele compra todo o equipamento de transmissão. Terceiro, e essa é a melhor parte, ele se dá conta de um pequeno detalhe. Ninguém no Brasil tinha um aparelho de TV para assistir. E aí vem o quarto passo, a solução genial. Ele contrata um contrabandista para trazer as TVs para o Brasil. Parece piada, né? Mas foi exatamente assim. 200. Esse número é muito simbólico. Foram 200 aparelhos de TV trazidos por contrabando que ele espalhou em vitrines e lugares públicos de São Paulo. Foi a semente. A primeira audiência da TV brasileira foi criada assim, com gente se aglomerando na rua, no Jockey Club, para ver aquela caixa mágica funcionando. A indústria toda nasceu dali. E não é que a aposta de maluco deu certo. E como deu. Aquilo foi o começo da era de ouro da Tupi. Foi um período de uma criatividade, de uma inovação que a gente nunca tinha visto na comunicação do Brasil. A TV Tupi não era só mais um canal. Eles estavam literalmente inventando a televisão ao vivo, em tempo real. Pensa só, a primeira transmissão de TV do Brasil em 1950. No ano seguinte, já tinha a primeira telenovela, o primeiro Sítio do Pica-Pau Amarelo. Em 72, a primeira transmissão em cores. Em 74, eles trouxeram os Jackson 5. Tudo era novidade, tudo era criado ali, na hora. E junto com os formatos, vinham as estrelas. A Tupi era uma verdadeira fábrica de talentos.
Hebe Camargo, Silvio Santos, que na época era Senhora Bravanel, Chacrinha, Os Trapalhões, Ana Maria Braga. É impressionante. Quase todo mundo que foi gigante na TV brasileira naquela geração começou lá. Era o lugar para estar. De telejornal a programa de auditório, os formatos que a gente vê até hoje na TV brasileira nasceram ali. E o mais maluco, era tudo ao vivo, não tinha videotape, não tinha como gravar e editar. Por isso que todo mundo fala que a Tupi era a universidade da televisão. Os profissionais tinham que inventar tudo na hora, do corte de câmera ao merchandising, que, aliás, foi praticamente uma invenção do Chateau para pagar as contas. Só que, essa era de ouro toda, ela tinha um pilar, uma pessoa que segurava tudo, o próprio Chateaubriand. E o declínio dele, infelizmente, foi o gatilho para a queda do império inteiro. O ano era 1960. O Chateau sofreu um AVC, um derrame, que foi devastador. Ele ficou paraplégico, sem poder falar, o coração do império tinha parado de bater, e esse foi o ponto de virada, sabe? Foi uma catástrofe. A partir dali, os diários associados nunca mais se recuperaram de verdade. O famoso olho do dono não podia mais estar presente. Mas a mente dele, a mente continuava lá, intacta. A primeira frase que ele conseguiu formar depois do derrame foi essa, piscando os olhos para uma ajudante que ia soletrando o alfabeto. O edifício pegou fogo, mas a biblioteca está intacta. Que metáfora, né? Ele estava dizendo que o corpo dele tinha ido, mas o cérebro, a biblioteca, continuava afiada. Ele continuou escrevendo artigos de jornal assim por anos. Chateau morreu em 1968. E aí, o efeito dominó foi inevitável. Sem o líder, sem o visionário, ficou um vácuo de poder gigantesco. Começaram as brigas internas, a má gestão e as dívidas foram se acumulando. Chegou a um ponto em que não conseguiam mais pagar os funcionários. Cheque sem fundo, greve atrás de greve. A situação ficou completamente caótica. E mesmo com o fim da emissora, o que ela construiu, o impacto que ela teve na cultura do Brasil, isso ficou. Isso é permanente. O golpe de misericórdia veio do governo da época. O presidente Figueiredo simplesmente revogou a concessão da TV Tupi. A justificativa foi o caos financeiro e administrativo. E foi isso. O sinal apagou e nunca mais voltou. Acabava ali, oficialmente, a história da primeira TV do Brasil. Mas como se diz, nada se cria, tudo se transforma. Das cinzas da Tupi nasceram outros gigantes. As concessões, as licenças para transmitir, foram parar nas mãos de Silvio Santos, que criou o SBT, e de Adolfo Bloch, que criou a TV Manchete. A história da televisão continuou, mas por outros caminhos. No fim das contas, talvez o maior legado da Tupi seja esse. Como disse um funcionário, essa casa foi a verdadeira universidade de todos os bons profissionais que estão hoje em outras emissoras. Isso resume tudo. Ela formou a mão de obra, os talentos que construíram o resto da televisão brasileira. E fica essa pergunta no ar, né? Como seria a nossa televisão hoje se a TV Tupi nunca tivesse acabado? A história dela é um baita lembrete de que até os maiores impérios podem ruir. Mas o legado fica. E fica também essa questão fascinante do que poderia ter sido.